E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos abordar o tema Associação de capacitores em série. Observe o circuito ilustrado no quadro. Nele nós temos 3 capacitores associados em série de capacitâncias C1, C2 e C3. Nós vamos submeter esta associação a uma diferença de potencial U, a DDP do nosso gerador, conforme ilustrado. Fechando a chave CH, se estabelece no circuito uma intensidade de corrente elétrica enquanto os capacitores estão sendo carregados. Vamos entender a partir de agora como isso ocorre. Observe esta placa condutora neutra ligada diretamente ao polo negativo do nosso gerador. Nós já sabemos que os elétrons de condução se movem para a região de maior potencial elétrico. Estando essa placa condutora inicialmente descarregada, seu potencial elétrico vale 0. Consequentemente, ela vai receber elétrons, pois 0 é maior do que um potencial elétrico negativo. Vamos assumir, nesse primeiro momento, que esta placa recebe um elétron. Este elétron vai repelir um elétron desta placa para a placa seguinte do capacitor 2. Ao perder um elétron, essa placa fica carregada positivamente. Este elétron repele um elétron desta placa em direção a esta placa do capacitor 1. Ao perder um elétron, ela fica carregada positivamente. Finalmente, este elétron repele um elétron desta placa condutora e este elétron, como era de se esperar, vai se mover para o polo positivo do nosso gerador, para a região de maior potencial elétrico. Esta placa, por perder um elétron, fica carregada positivamente. Já deu para perceber que capacitores associados em série armazenam a mesma quantidade de carga elétrica. Vamos ilustrar isso colocando mais cargas elétricas em cada placa. Então observe bem o nosso circuito. Nós podemos dizer a partir de agora que o valor da carga elétrica condensada em cada capacitor vale Qzão. Muito bem. O processo de carregamento dos capacitores cessa quando a diferença de potencial entre esses dois polos se iguala à diferença de potencial U do gerador. A partir desse instante, não há mais movimento ordenado de elétrons no circuito. Muito bem. Observando o circuito mais uma vez, nós vemos que a diferença de potencial U do gerador se fragmenta em 3 valores. Em um valor U1 para o capacitor 1, em um valor U2 para o capacitor 2 e em um valor U3 para o capacitor 3. A partir dessa análise inicial, nós podemos escrever a seguinte igualdade: Q1 igual a Q2 igual a Q3 igual a Qzão, e U1 mais U2 mais U3 é igual a U. A partir de agora, nós vamos substituir os 3 capacitores associados em série por um único capacitor, chamado de capacitor equivalente, conforme ilustrado abaixo, ligado aos polos do mesmo gerador de DDP-U. Antes de buscarmos uma expressão que nos permite calcular o valor da capacitância do capacitor equivalente, vamos recordar brevemente a relação entre carga, capacitância e DDP para um capacitor. Por exemplo, para o primeiro capacitor, nós podemos escrever que a carga Qzão é C1 vezes U1. Para o segundo capacitor, a carga Qzão é C2 vezes U2. E para o terceiro capacitor, a carga Qzão é C3 vezes U3. O valor da carga elétrica
armazenada ou condensada no capacitor equivalente também vale Qzão. E a partir do circuito, nós podemos escrever que Qzão é igual a C equivalente vezes U. A partir dessas 4 expressões e desta soma, nós podemos agora obter, enfim, uma expressão que nos permite calcular o valor da capacitância do capacitor equivalente. Então, a partir dessa soma, nós temos o seguinte: o 1 eu vou trocar por Qzão sobre C1, mais o 2 eu vou trocar por Qzão sobre C2, e o U3 eu vou trocar por Qzão sobre C3. Isso é igual a U. U eu vou trocar por Qzão sobre C equivalente. Simplificando a carga Qzão em todos os termos, a gente obtém, enfim, a expressão desejada. 1 sobre C equivalente é 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Nós podemos generalizar essa expressão para mais capacitores associados em série. Se nós tivermos, por exemplo, 5 capacitores associados em série, basta somar mais 1 sobre C4 e mais 1 sobre C5. Aqui nós vamos ficar com o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4 mais o 5. E a carga armazenada nos 5 capacitores será igual a Qzão. Muito bem. Nos vídeos futuros, nós vamos resolver alguns problemas relacionados à associação de capacitores. Neles, nós veremos que, nesta situação, o valor da capacitância equivalente é menor do que o mínimo valor encontrado entre as capacitâncias associadas C1, C2, C3 e assim por diante. Esta comprovação eu deixo para vídeos futuros. Vamos entender agora um pouco melhor por que o valor da carga elétrica condensada no capacitor equivalente vale Qzão. Observe o circuito aqui ao lado. Nele nós temos 3 capacitores associados em série, já carregados, armazenando a mesma quantidade de carga elétrica. Nós vamos ligar essa associação aos polos de uma lâmpada de resistência elétrica RL. Ao fecharmos a chave CH, se estabelece no circuito, durante certo intervalo de tempo, uma intensidade de corrente elétrica e a lâmpada acende. Observando a figura aqui ilustrada, nós vemos que os elétrons de condução vão fluir da placa condutora inferior para a placa condutora superior, pois os elétrons de condução se movem para a região de maior potencial elétrico. Consequentemente, esta placa perde elétrons, ficando totalmente descarregada. A placa superior positiva, ao receber esses elétrons, também se descarrega, ficando com carga elétrica igual a 0. Observe o fluxo dos elétrons em nosso circuito. Simultaneamente a isso, tais elétrons se movem em direção a esta placa positiva e as cargas se anulam. Da mesma forma, tais elétrons se movem em direção a esta placa positiva e as cargas se anulam. Após esse instante de tempo, o fluxo de elétrons cessa e a lâmpada se apaga. Perceba
neste caso, que a quantidade de carga efetiva que fluiu pelo circuito foi justamente igual a Qzão, o valor da carga elétrica em módulo desta placa condutora que estava inicialmente carregada negativamente. É justamente por isso que o valor da carga elétrica equivalente condensada no capacitor equivalente vale Qzão, pois é este o valor que de fato vai fluir pelo circuito no processo de descarregamento dos capacitores associados em série, conforme ilustrado. Com isto, eu encerro este vídeo. Até a próxima.